Equipe, hoje a gente não vai ficar aqui em Aracaju. A gente está indo para uma cidade próxima, que é Nossa Senhora do Socorro, para conhecer a história da Raimunda. A Raimunda, ela tem 59 anos, ela é pedagoga, está fazendo mestrado e pretende prestar concurso para ser docente. A queixa dela é com relação à menopausa. Ela sente muitas dores, ela tem artrose cervical, também tem osteoporose e ainda reclama das questões emocionais ligadas a esse período, né, da menopausa. É muito comum na clínica com as mulheres que estão passando pela menopausa, elas levarem queixas relativas a diminuições drásticas da libido, alterações muito significativas no humor, com oscilações dos seus estados emocionais, mudanças comportamentais, irritabilidade, insônia. Temos muitas coisas para saber sobre a história da Raimunda. A Raimunda, ela é uma pessoa super engajada no movimento negro, é uma mulher de axé, ela frequenta ativamente um terreiro de candomblé. Aliás, isso muito me interessa. Quero saber bastante sobre a vida dela religiosa. Ela mora com o marido e com um irmão também. E ela tem um filho de 26 anos e um neto de 2 anos. Acredito mesmo que Raimunda vai ter bastante história para contar pra gente. Olha, já vou vendo foto. Lucas, muito prazer. Ainda quero reparar em todos, porque a gente é tudo curioso. A gente veio aqui, esse Mutirão Saúde está aqui contigo, para conversar principalmente sobre a menopausa. E aí eu queria que você desse uma introdução pra gente sobre o seu convívio com a menopausa, quais foram as alterações que aconteceram aí na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia. Uma coisa que eu acho terrível da menopausa é a libido que essa Dizem que vai no pé, né, gente? Vai pro pé. Filha, que horror. Você começa a perceber que o seu desejo, as suas vontades, né, de namorar, ela começa a baixar, né? Outra questão também, que eu nunca tive problema de dormir. Eu sempre tenho... Eu Facilidade para dormir. Tenho facilidade, exatamente. Só que eu comecei a ter insônia. Aproveitando que a gente já tá nesse assunto, né? A Fofa aqui já pega o gancho. Muito focada no sono de qualidade, porque é um negócio que a gente às vezes ignora. Mas, como tá atrelado à atividade física, rotina, acho que a gente já começa aqui. Nós duas, vamos nós duas bater um papo com ela? Gente, que delícia esse espaço! Gente, ela tem a biblioteca dela. Imagina se uma biblioteca em casa. Eu adoro, gosto muito de livros e de leituras. Eu gosto do livro de papel, assim. Agora a gente quer entender um pouquinho mais sobre sua saúde, as questões que fizeram com que você achasse que seria uma coisa legal você ter o Mutirão da Saúde aqui junto com você. Quando foi que você entrou na menopausa? Quantos anos? Então, eu acredito que tem uns 5 anos, né? Assim que eu comecei a sentir A perceber os primeiros sintomas, né? e a última menstruação. Eu acredito que já tem quase 4 anos. Quase 4 anos. E de lá pra cá, você se cuida bastante, né? Você faz atividade física, pelo que eu entendi, sua alimentação. Me conta um pouco sobre sua alimentação. Resolvi fazer o quê? Tem 9 anos, vai fazer quase 10 anos. Assim, ser mais um pouco radical, no sentido de evitar uma série de alimentos que nos prejudicam, né? Aí foi quando entrei no Pilates, vai fazer 10 anos, em novembro. Uma coisa mais linda para os nossos ouvidos. Quase 10 anos de Pilates e alimentação mais regradinha. É difícil, né? Eu sei que você tem uma questão aí de artrose cervical, você tem bastante dor no quadril. E eu queria entender desde quando isso vem, se você já tem diagnóstico, como que isso aconteceu. Eu tive um acidente bem grave de moto em 87, fevereiro de 87, né? Eu quebrei o fêmur em 2 locais. E verificou que tinha uma calcificação, né? Aqui no quadril. Passei um tempo tendo muitas dores, né? De novo.
e na cervical. E aí você voltou lá. Aí fui ao médico, outro médico, aí ele disse, olha, continue fazendo o seu pilates, evitar, né, assim, Ganhar peso sobrepeso. para não sobrecarregar o quadril. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já disse que faz pilates, eu já amei essa informação. E você tem osteoporose, né? Tem osteoporose, artrose. Artrose na cervical. Mas pensando na osteoporose, você faz musculação? Não faço. É recomendável? Fortalecimento. É muito. Principalmente nesse momento que você está passando. E também do enfraquecimento dos ossos, né? Que depois dos 40 anos a gente tem um enfraquecimento dos ossos. E aí a musculatura, ela age nesse momento, que ela vai proteger em relação ao impacto. Porque quando você tem osteoporose, não precisa de muito para você ter uma fratura, né, doutora? Exatamente. Por último, mas não menos importante, o que você faz em termos de lazer, assim? Você sai, você gosta de passear? Gosto muito de passear. Eu vou pro cinema, assistir filmes. Você sai com amigas? Você tem amigas? Amigas. Claro, Ai, temos. sair com as amigas é um fator de longevidade para as mulheres. Ter amigas, ter um círculo de amigas com quem você se relaciona regularmente. E me conta uma coisa, talvez uma das maiores pedras na chuteira da mulher na menopausa. A libido. Uma das coisas piores da menopausa, querida, é esse baixar da sua libido, né? libido. A falta de sexo, de namorar. Deixa você nervosa. Eu fico, querida. Eu vou, mas tem uma hora que eu fico nervosa. Você conversa com seu companheiro sobre Sim, isso? meu companheiro, marido, amigo, camarada, irmão lá do Axé também. Fábio, me conta um pouco como você e a Rai se conheceram. A gente tem um grupo de amigos, né, em comum, foram se encontrando, né? E aí a gente, estamos ficando, né? Já tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E para uma pessoa que não conhece a Raimunda e te perguntasse, fala um pouco da sua esposa. Como é que você descreveria a personalidade de Rai? Então, ela é uma pessoa extrovertida, ela gosta muito de estar bem arrumada, né? E isso, cuida-se do corpo, né? Das próprias vestes para combinar. É uma mulher vaidosa. É. Eu queria entender com você como é que foi para vocês, como casal, e para você em particular, o início da menopausa da Rai. Quando ela chega, de fato, tem que ter paciência, né? Eu acho que tem que ter paciência e aí acolher, né? Porque os momentos de intimidade, né? Então, eles são mais lentos, por assim dizer, né? Então, obviamente, é que você tem que buscar outras estratégias, outros recursos para que haja essa parceria, né? Não haver simplesmente o abandono ou de você achar que tem que se perder a cabeça ou ir para um outro caminho. Eu acho que não, né? Ela diz, você também tem que provocar, você tem que fazer animação. Porque eu acho que todo homem entra na sua menopausa, né? Na conversa que eu tive com o Fábio, companheiro da Rai, foi interessante ele poder dizer que, na perspectiva dele, os homens também têm a sua própria menopausa. Na verdade, de fato, isso acontece, é chamado de andropausa, próximo aos 50 anos, em que os homens também têm alterações emocionais e físicas decorrentes da passagem de uma determinada fase da vida para outra. Rai, esse é um programa sobre saúde, a gente fala aqui sobre cura. Acho importante a gente comentar sobre as diversas formas de cura, né? Então, eu queria te perguntar até se tem determinados momentos que você fala assim, olha, hoje não vai ser remédio não, hoje eu vou procurar esse chá, hoje eu vou procurar esse banho, fazer esse banho de erva, que isso é que vai me levantar e vai trazer a disposição que eu tô precisando. Acontece isso com você? Com certeza, né? Eu não sou muito conhecedora de ervas, mas Fábio, meu marido, ele é babalossain. O babalossain é aquele que domina e tem o conhecimento sobre todas e que tem a as autorização, ervas. inclusive, que tem autorização, né? Para manipular as ervas, exatamente, né? Agora, temos a Rai religiosa e temos também a Rai militante. Eu entrei no movimento negro, né? Em 86. Só que como eu me considero uma mulher parda e tenho uma pele mais clara, então a gente sempre tem uma questão política que é fundamental. Então as mulheres
pretas de peles retinta é que estavam na frente, sim. né? Você, como uma mulher preta, sabe que essa questão do colorismo, né? Você é mãe de um menino negro. Exatamente. Você tem um marido negro também. Aliás, falando em marido, você tá me escondendo esse marido, o senhor das ervas, e eu quero que você traga ele pro nosso papo. Bora lá, vamos achar onde estão esses homens. Vamos ver? Pronto. Então vamos lá. Parece que vocês são um casal com muita afinidade. É isso? Pois é, eu acho que esse tempo que estamos juntos, né, vem dessas comunhões, né? Licença. Então, se faz presente, né? Eu imagino que eu atrapalhei o papo de vocês. Agora a gente já colheu bastante informação. Aí você já teve papo também com a Ari, teve papo com Simone. E agora o nosso Mutirão Saúde vai se juntar para a gente criar um plano de ação para você, efetivo, que a gente tem certeza que você vai dar continuidade. E aí a gente traz para você esse plano. Certo. Combinado? Combinado. Então, equipe, Raimunda, nossa participante tão ativa, disposta, falante, eu acho que ela nos deu bastante material para a gente pensar nesse plano de ação. Aliás, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de organizar, porque são muitas questões nesse único corpo. As questões que ela mais reclama estão relacionadas ao climatério. E aí eu tenho certeza que eu vou falar a palavra e todos vocês vão dizer. Eu ouvi várias vezes ela falando da Libido. É raro uma mulher trazer espontaneamente essa conversa de que o sexo é importante para mim, eu tô sentindo falta disso e eu quero falar sobre isso, eu quero melhorar isso. Então ela abriu pra gente aí uma porta muito bonita pra gente falar com ela e com as outras mulheres também que passam por esse período, às vezes de forma muito solitária e extremamente silenciosa. É interessante isso que Simone está trazendo, né? De poder falar sobre a experiência. Às vezes as pessoas ficam muito angustiadas com algo pelo qual elas estão passando, exatamente porque não estão tendo espaços de elaboração daquela vivência. Acho que seria interessante a gente propor para ela um grupo, uma roda de conversa com as amigas que estão vivendo também o climatério, de modo que elas possam compartilhar mais como elas estão se sentindo, as estratégias que cada uma está utilizando para atravessar essa fase. O que vocês acham? Adorei, adorei. A Raimunda tem dores, né? Ela tem dores no quadril, ela tem osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Ela não faz musculação, então a musculação é fundamental. Pensei da gente acompanhar a Raimunda em alguma unidade básica de saúde próximo da casa dela, para que ela consiga fazer a massoterapia ventosa, porque isso ajuda tanto no climatério como nas questões musculares dela. O que vocês acham? Acho muito importante, muito mesmo. A gente tem aí muitos alimentos que a gente considera como alimentos funcionais, que ajudam a tratar várias coisas na vida e são muito úteis para tratar as questões do sono, até a própria questão da libido, da disposição, fogacho. Então eu vou montar com ela ali uma conversa sobre essas possibilidades de se tratar a partir do que ela ingere. Diante disso, a minha pergunta: temos um plano? Temos, todos mal. Afinal, somos o Mutirão Saúde. Somos. Vamos nesse café. Talvez a gente esteja entrando pela casa dos outros, hein, gente? É, mas vamos tentar, né? Vamos ver. A gente vai chamando. Olá, gente, de novo. Falamos que voltaríamos. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Obrigada, querida. Só que agora a gente já foi entrando pelo melhor lugar da casa, né? Ai, pela cozinha, não tem melhor lugar, né? É o seguinte, a gente entendeu que, para uma mulher múltipla como você, tínhamos que ter um plano de ação múltiplo também. Então, esse Mutirão Saúde trouxe algumas frentes para a gente começar a pensar em como te ajudar em todas as questões que você trouxe para a gente. Mas, primeiro de tudo, você vai ficar com a doutora Simone.
Começa com ela. É, começa comigo. Inclusive, vim de mala equipe, porque eu trouxe umas coisinhas pra te mostrar. Já. Posso usar? Eu tô vendo que tem umas vasilhinhas aqui. Posso usar Pode pra eu sim. colocar umas coisas pra te mostrar? Pode sim. Você viu que eu trouxe várias coisinhas aqui que a gente usa como aliadas nesse período da vida, que são alimentos funcionais, que não só matam a fome, sustentam, mas ajudam a combater alguns sintomas, tá? Essas frutas aqui a gente chama de fitomelatonina. Elas ativam a produção de melatonina no seu organismo. Morango, maçã, kiwi. Comendo essas frutas, não precisa comer todas todo dia, mas você mantendo uma rotina de ingerir, você vai ajudar a produção de melatonina, que vai ajudar a função noturna do seu corpo. Aí a gente tem nada melhor do que chazinhos. Então, chazinho de camomila, todo mundo sabe que é bom, né? Cacau. E eu trouxe o chá verde porque ele é antioxidante, ele ajuda a combater vários processos inflamatórios no organismo, então vai ajudar até em outras coisas. Outro alimento, semente de linhaça. Ela tem um efeito que a gente chama de fitoestrogênico. O consumo regular pode simular a ação do estrogênio no seu organismo, que é o quê? O hormônio que cai na menopausa e faz a gente sentir um monte de coisa. E esta coisa aqui, que é para fazer chá e que chama maca peruana, que vai ajudar, sabe o quê? Sua libido. Que beleza. Yes. E tem um último chá aqui, que é o chá de amora. Amora. Chá de amora, você gosta? Ah lá, olha, você já tem! Ali é folha de amora. Um dos maiores aliados É o chá de da amora. fitoterapia para ajudar a contornar os sintomas da menopausa, porque ajuda em várias frentes. De qualquer modo, com todas essas orientações, eu quero que você vá também na sua ginecologista, que você siga nas consultas de rotina que você vai na UBS e faz, para você estar protegida, para você estar segura com as orientações que você recebe. Certo. Combinado? Combinado, doutora. Na minha conversa com a Raimunda, eu trouxe muito a necessidade dela manter as consultas médicas de rotina, seguir o que a médica fala. Para além disso, a gente trouxe ferramentas de autocuidado mesmo, mais acessíveis a ela, através da alimentação, através da melhora do sono, através do cuidado com o estresse. Então, muita coisa que a gente trouxe, até mostrei algumas coisas para ela ali, que vão trazer aí bem-estar e cuidado a partir da autonomia dela. Bom, queridas, primeiro eu quero agradecer a vocês por terem topado. A gente pensou nessa roda de conversa com mulheres, amigas, companheiras de RAI, que estão passando ou que já passaram pela experiência da menopausa, como um espaço de compartilhamento, de sintonia, de parceria entre vocês. Exatamente. Para começar, eu escrevi uma carta para vocês e para todas as mulheres que estão passando pela menopausa, dizendo um pouco do que a gente sente e para onde a gente vai caminhar. Posso ler para vocês? Pode. Querida, a vida foi passando e de repente você começa a se perceber diferente, com algumas sensações que você nunca tinha observado antes. Por vezes irritada e sem paciência, e por vezes numa tristeza sem explicação e uma fadiga sem tamanho. Você começa a não suportar mais o seu lençol e nem aquele casaquinho leve, porque seu corpo parece que está pegando fogo. Seu sono, que sempre foi certinho, de repente vira uma bagunça. E nem o seu corpo você consegue reconhecer tanto, incluindo seu cabelo, sua pele e suas unhas. E a libido, para onde que ela foi? Bom, o climatério chegou e traz o prenúncio da menopausa, uma fase cheia de desafios e mudanças. Saiba que você não está sozinha e o que parece difícil demais de superar pode ser a oportunidade de se olhar e se conectar consigo mesma e descobrir novas formas de bem-estar e autocuidado. E lembre-se, a menopausa não te define, ela é só mais um capítulo na sua jornada incrível de vida. Você, eu e todas nós seguimos, porque há muita vida após a menopausa. É isso, e eu queria dessa forma começar a nossa conversa, mas eu queria mais ouvir do que falar. Quero que vocês contem, compartilhem experiências. Tem sido um período produtivo, muito produtivo, talvez o mais produtivo da minha vida.
Eu sempre gostei de costurar. Faço customização, né? Reforma tal minha, de pessoas amigas, da minha família, marido, filho, um monte de gente. Fui fazer o espanhol. Era uma maneira de, vamos dizer, o intelecto estar ocupado, né? Não pensar só na possibilidade da morte. Fui também fazer aula de percussão. Entendi. Então você se manteve bem ativa nesses últimos 10 anos, né? Tem sido um tempo bastante produtivo. Cada fase da vida tem, né, seus encantos e desencantos. Você se adaptou, não desistiu. Isso é muito bom, é uma história muito boa de ouvir. Tem muita coisa para a gente fazer. Isso nós temos em comum. Eu costuro, faço arte, faço bonecas, trabalho muito com os tecidos africanos, minhas bonecas negras são maravilhosas. Né? Essa história de menopausa é uma coisa que não me atacou muito. Ela vinha, ai, que calor, que eu não aguento, não sei o quê. E eu dizia, não sei onde é que você arranja esse calor todo. Mal-humorada, né? Eu sempre fui. Mas esses outros sintomas que todo mundo diz, eu não senti. E você que está aí toda quietinha, conta para nós aí a sua parte. No início, né, vamos dizer, eu engravidei, tive um filho e houve uma mudança radical. Então você viveu tudo ali. Tudo muito junto. Tudo muito junto, puerpério. Exatamente. Coisas chegando na sua vida e você falando, o que está acontecendo? Aí eu fui focando mais um pouco em mim e mudei a alimentação. Foi muito importante. Passei mais a consumir coisas mais naturais. Entendeu? Menina, super obrigado pela nossa conversa, por ter dividido coisas íntimas com a gente, ter falado de coisas íntimas. Vamos de música, né? A conversa com a Raimunda e com as amigas dela foi um presente nesse episódio para mim. A gente falou de coisas muito positivas sobre a menopausa e elas trouxeram isso de uma forma brilhante, super envolvente. Eu me vi nessa conversa, eu sou uma mulher que está entrando no climatério, então eu me vi nessa conversa com elas e eu me vi em possibilidades muito boas de futuro, de construção de vida com qualidade, de bem-estar. Então, para mim, foi um presente. Em relação à artrose cervical que ela tem também, que ela se queixou, recomendei que ela fosse fazer o tratamento de ventosa e também massoterapia, que aliviaria essas tensões e que ajudaria nesse tratamento das dores que ela tem. Não só pela questão das dores que você sente, mas também são terapias alternativas que auxiliam na questão do climatério. Então, se essa é uma grande queixa sua, a gente aqui vai arrematar. E a ideia de ser aqui é que você consegue ter acesso gratuito e fácil até a sua casa, para que fique mais dinâmico a sua frequência para você continuar fazendo o tratamento, que a ideia é continuidade. Eu queria já te perguntar, Letícia, que você explicar um pouquinho pra gente quais os benefícios da massoterapia e da ventosa para nossa amiga Rai. Visto o seu histórico que já nos foi passado, a massoterapia ela vem como esse analgésico, né? Sim. Esse analgésico saudável, como a gente chama, para que assim você possa ter qualidade de vida nas suas atividades diárias, né? Então, que nos mais afeta. A ventosa é um dos nossos recursos que nós temos aqui na nossa fisioterapia. É como se fosse um complemento, né? Então faz massoterapia, ventosa junto. E quantas vezes, assim, seria interessante? Faz uma vez por semana? Como é que é esse esquema? Pelo menos, tem uma capacidade, a condição de fazer uma vez por semana, tudo bem, tranquilo. Mas pode ser feita também de 15 em 15 dias, não há problema. Agora, a pergunta de milhões. Que momento que ela pode começar? Agora? Agora! Ok, então vamos lá. Rai, agora nós vamos começar. Vamos começar primeiro com esse seu trapézio que você falou que sente algumas dores, certo? Então, ó, tô passando um olhinho aqui. Vamos começar, tá bom? Rai, agora nós iremos fazer a ventosa. Primeiro você vai sentir uma pressãozinha, mas logo após ele vai se acostumar. Ó, vou colocar da primeira, vou colocar o próximo, certo? Se doer muito, você me fala. Ó. Tranquilo, Rai. Alguma dor muito incômoda? Se você sentir uma dor muito forte, a gente diminui um pouco a pressão. Certo, Rai? Vou deixar agora você um pouquinho dando aquela relaxada. Obrigada. Letícia, eu tô falando baixo.
Dá pra fazer um negocinho entre comigo, não? Uma besteirinha, né? Não custa nada, né? Fica isso, querida, pra gente relaxar bem. Tá vendo? Toma. Vamos nessa? Ver nossa Rai? Vamos. Ai, gente, lembra dos livros? Cada livro interessante? Muito. Olha, começou um chameguinho. Chamego. De todas as orientações, né, que elas me passaram, eu vou acatar quase todas. Mas já estou acatando. Sinceridade já veio quase aí, você viu? Um monte de post-it. Eu fiz os post-its pra ela. Ela passou na parte alimentícia, né? Para que eu faça chá, coloque na comida a maca peruana, né? Então, você deu essa dica, né? Aliás, eu já tinha o hábito há muitos anos, né? Há 9 anos, junto com o gergelim chia. O chás eu tomo, mas assim, preciso, há um certo tempo também já, tornar ele hábito, né? Todos os dias. O chá de amora é fundamental. Isso, chá de amora Nunca experimentei. Chá de amora é um dos maiores aliados da mulher na menopausa. Isso é real. Nós fomos no centro de especialização aqui de Socorro, né? Para que eu fizesse fisioterapia. Então, eu tenho garantido 20 sessões. Que delícia. Aí, quinta-feira, eu volto. Toda semana eu vou fazer uma sessão. Outra questão é eu ir numa academia fazer também musculação. Eu estou me organizando e no próximo mês eu vou entrar 2 dias na semana. Mas eu estou mais disposta, assim, eu estou bem e com todas essas orientações, né? Com certeza a minha qualidade de vida vai ser outra, né? Vai melhorar mais. Isso vai dar um fortalecimento, tanto físico, né? Como mental, emocional, né? Que tudo tá junto, né? Que lindo. Ai, que lindo. Olha o memorial dela, lindo, Que né? alegria, Rai. Que alegria. Muito bom. Mas ela absorveu bastante coisa, né? coisa, Inclusive, muito bom. os post-its que você fez pra ela, ela guardou. E é muito bom ela dizer que ela já sente que está em melhora e que vai melhorar ainda mais, né? Para ela foi um processo doloroso, né? Existe também uma perda de massa muscular que ela não tinha se atentado a isso, né? Gente, então, isso já tem que ser pensado não só nesse momento, mas até antes, né? Por isso que eu sempre vou falar que os jovens têm que ir para academia. Que a gente chama de poupança de saúde. Exatamente. E foi muito interessante conversar com a Rai junto com as amigas. Como que para cada uma delas a experiência da menopausa se deu de uma forma, né? E cada uma utilizou de estratégias próprias para lidar com esse período da vida. E esse cuidado com a espiritualidade, né? Porque a gente tem falado muito da saúde física, da saúde mental, mas a espiritualidade exerce também uma função de promoção de saúde muito importante, né? Os terreiros, inclusive, são esse espaço, né? São um espaço também de cuidado. Muitas pessoas que chegam em algum terreiro pela primeira vez têm alguma questão de saúde e que complementam com o tratamento médico, clínico, mas também com aquela vivência no terreiro e o acolhimento que você recebe naquele espaço. Ela, tendo as ervas ali que eles mesmos plantam, ela pode trazer isso para a utilização dos chás também indicados pela Simone. Então, as coisas se conversam, né, ali na vida dela. Muita coisa que eu falei para ela usar, ela falou, já tenho aqui. Ela já tinha, já estava ali no dia a dia dela. Muito interessante mesmo. Então, se a gente juntou saúde espiritual, saúde mental, saúde física, será, Ariane, que temos o quê? Check, né? Um grande check Um grandíssimo check para a Rai. Ela merece, com certeza.